Olá, meu nome é Emily de Souza Mello, eu sou acadêmica do curso de Agronomia da Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Chapecó, e vou estar apresentando o trabalho intitulado como Desenvolvimento Vegetativo de Plantas de Brócolis Romanesco em diferentes espaçamentos. Então, esse trabalho tem como coautores Henrique Scariotti Volk, Felipe Talhaiante, Carolina Bressan Heinheimer e a professora doutora Vanessa Nilman Silva, que orientou o trabalho. Então, fazendo uma pequena introdução sobre o trabalho, então utilizou-se o brócolis, Brassica oleracea variedade itálica, o qual pertence à família das brássicas, e é uma hortaliça que tem ganhado cada vez mais espaço no mercado, principalmente devido às suas características nutricionais. Então, tendo em vista essas boas perspectivas de mercado, torna-se imprescindível buscar estudar formas de aprimorar o sistema de produção, visando melhorar então o aproveitamento de área dessa cultura. Sendo assim, o objetivo desse trabalho foi analisar o desenvolvimento vegetativo das plantas de brócolis da cultivar Humanisco cotobrino, submetidas a diferentes espaçamentos entre plantas. Então, aqui eu trouxe uma foto dessa cultivar. A gente pode observar que o brócolis dessa cultivar ele possui uma forma bem diferente das demais, o que pode ser um diferencial no mercado. Por isso a gente resolveu estudar essa cultivar, utilizar ela no nosso estudo, então. É, Falando da metodologia, o experimento foi desenvolvido na Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Chapecó, na área experimental da mesma. Então, utilizou-se mudas de brócolis da cultivar Humanisco cotobrino, as quais foram desenvolvidas na estufa da universidade. Então, o delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, com 3 tratamentos e 7 repetições cada. Então, o T1 foi utilizado 50 centímetros de espaçamento entre plantas, o T2, 60 centímetros de espaçamento entre plantas, e o T3, 70 centímetros de espaçamento entre plantas. Então, cada repetição consistiu em um canteiro com 10 plantas, com dimensão de 1,20 m de largura, e o comprimento então variou em função do espaçamento que foi utilizado. Então, aqui eu trouxe um croquis de como foram organizados os canteiros no campo. Então, foram nomeados as parcelas de 1 a 21, sendo que a parcela de 1 a 7 correspondia ao tratamento 1, as parcelas de 8 a 14 correspondiam ao tratamento 2 e as parcelas de 15 a 21 correspondiam ao tratamento 3. Então, foi feita a condução das plantas durante todo o período vegetativo, com realizando então os seguintes manejos, sendo irrigação manual nos primeiros dias após o transplantio para garantir o pegamento das mudas, adubação de base e de cobertura com macronutrientes. Então, para isso foi feita a análise de solo da área e foi calculado as quantidades necessárias a partir da necessidade da cultura, conforme o Manual de Adubação e Calagem para os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E também foi feito o controle de plantas daninhas, então para isso foi utilizado o controle mecânico com a enxada, fazendo a capina das plantas daninhas conforme a necessidade. Então aqui a gente tem uma foto de algumas parcelas logo após fazer o controle mecânico das daninhas nas mesmas. Então as avaliações foram realizadas semanalmente, tendo início aos 7 dias após o transplantio e o encerramento aos 70 dias após o transplantio. Então, é, durante todo o período vegetativo, foi analisado as 5 plantas centrais de cada repetição, sendo avaliada a altura de planta, com auxílio de uma régua, largura e comprimento de folha maior, também com auxílio de uma régua, e o número de folhas por planta, então isso foi quantificado visualmente. Então, os dados que foram obtidos, eles foram submetidos à análise de variância e comparação de médias pelo teste de Tuck, a 5% de probabilidade, utilizando o programa estatístico SysVar. Então, agora eu vou estar falando dos resultados, então falando um pouquinho de cada variável, começando com a altura de plantas. Então, aqui a gente pode ter uma tabela onde a gente pode observar cada linha é o período de avaliação e as colunas são os espaçamentos que foram utilizados. Então, a gente tem as médias, médias seguidas de letras iguais, significa que não houve diferença entre elas pelo teste de Tuck. Então, a gente pode observar que não houve diferença estatística para a variável altura de plantas nos espaçamentos utilizados
ao longo de todo o período de avaliação. Agora, falando de largura de folha, também é o mesmo esquema. Então, cada linha é um período de avaliação e as colunas são os tratamentos que foram utilizados. Então, as médias seguidas de letras iguais significa que não houve diferença entre si, e a gente pode observar que não houve diferença estatística entre os tratamentos utilizados para a variável largura de folha ao longo de todo o período de avaliação. Então, falando de comprimento de folhas, também é o mesmo esquema das demais. A gente pode observar, então, que as médias todas seguiram de letras iguais, então isso significa que também não houve diferenças estatísticas para os tratamentos utilizados, ao longo de todo o período de avaliação nessa variável. Então, por fim, a gente tem o número de folha, também é o mesmo esquema, cada linha, então, seria um período de avaliação e as colunas os tratamentos utilizados. Então, as médias seguem também de letras iguais, o que significa que não houve diferença estatística para essa variável entre os tratamentos utilizados ao longo de todo o período de avaliação. Então, com isso, a gente pode verificar que não houve diferença significativa entre os diferentes espaçamentos para as variáveis analisadas, então, altura de planta, largura e comprimento de folha maior e número de folhas, no decorrer das avaliações que foram realizadas no período de 70 dias, então, no período vegetativo da cultura. Então, com isso, a gente pode concluir que os diferentes espaçamentos não influenciaram no desenvolvimento do brócolis romanesco otobrino durante o desenvolvimento vegetativo das plantas. Então, isso é um resultado muito promissor, pois significa que a gente poderia proporcionar um maior adensamento das plantas, aumentando então a produção por área, desculpa. Entretanto, é necessário que se aprofundem os estudos até o período reprodutivo da cultura, que é o de maior interesse comercial, para que seja possível definir, então, um espaçamento indicado que permita uma maior população de plantas na área, então, um maior adensamento, sem afetar a produção. Seria isso, então, muito obrigada.